para o retrocesso. Justiça barra ação contra escolas cívico-militares em São Paulo. O ICL Notícias, primeira edição, está no ar. Alô, salve, salve, bom dia! Sejam todas bem-vindas e bem-vindos. Você vai ver no ICL Notícias de hoje. Trump pra trás. 2 dias após desistência de Biden, Kamala Harris aparece à frente de Donald Trump em pesquisa de intenção de voto. I know Donald Trump's type. Como combater o extremismo? Professor João César de Castro Rocha mostra como responder ao discurso de ódio nas redes. Dinheiro a rodo. Verbas para eleições municipais em 2024 explodem. E tem candidato a prefeito que pode gastar mais do que campanha presidencial. Um escândalo. Aval para o retrocesso. Justiça barra ação contra escolas cívico-militares em São Paulo. O ICL Notícias, primeira edição, está no ar. Alô, salve, salve, bom dia! Sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao ICL Notícias, hoje, quarta-feira, 24 de julho de 2024. Vamos juntos nessa manhã. Você que nos acompanha na TVT, na Rádio Brasil Atual, na TV Quirimurê, na Rádio Heliópolis FM, também na Pop TV, no Rio Grande do Sul, direto da Grande Porto Alegre, também de Sobradinho. Vamos juntos, que tem muito programa pela frente, minha gente. Bom dia, Will, tudo bem? Bom dia, Vivian. Bom dia, Edu. Bom dia a você que está assistindo este programa do Brasil e do Mundo. Hoje, Salvador, na Bahia, o pessoal da TV Quirimurê, Paulo Lopes, em Santa Catarina, São Carlos, em São Paulo, Rio Bonito, no Rio de Janeiro e Barbalha, no Ceará. Todos muito bem-vindos aqui ao programa de hoje. Vamos falar, obviamente, Vivian, sobre os assuntos do país, né? Falar sobre o orçamento público brasileiro e como é bizarra a organização do gasto dos recursos dos deputados, que geram muitas distorções. Vai ser um dos temas do programa de hoje. E vamos continuar falando sobre as eleições nos Estados Unidos. A Kamala Harris, aparentemente nas pesquisas, já passou Donald Trump. Um movimento que tem cercado a vice-presidente e agora candidata, provavelmente democrata, ao pleito, tem feito com que ela cresça nas pesquisas. Então parece que a escolha do Joe Biden de deixar a corrida presidencial foi acertada. Vamos continuar acompanhando os efeitos e discutindo no programa de hoje. Maior arrecadação de dinheiro para a campanha na história da campanha americana foi com a Kamala Harris, 88 milhões nas primeiras 24 horas. A gente vai falar mais sobre isso. Heloísa Vilela ao vivo em nossos estúdios já. Bom dia, Edu. Bom dia, tudo bem, Vivi? Tudo bem, William? Tudo bem, meus amigos, minhas amigas? E olha só, se ontem a gente teve uma bomba, né, aqui que teve repercussões ao longo do dia, assim, inimagináveis, até a mídia corporativa se rendeu à notícia e vários portais tiveram que dar. Não deram no começo do dia, não, mas aí virou o assunto mais comentado no Twitter, do assunto brasileiro virou o assunto mais comentado no Twitter. Ficou em terceiro lugar no geral, só atrás do lance da Kamala Harris e do Biden. Aí, irmão, aí virou assunto o dia inteiro e tem até umas coisas assim, são um absurdo, mas são divertidas. A gente já vai falar sobre elas. Mas antes eu só queria falar o seguinte, hoje tem outra bomba que a galera vai se amarrar. 8h30, 8h30, como prometido aqui na segunda-feira, a gente vai mostrar, inédito, o primeiro trailer do filme que a gente vai estrear e exibir aqui em agosto. As pessoas vão ficar impressionadas com o trailer. A nossa primeira superprodução, é uma superprodução do ICL, envolvendo dezenas de profissionais. É o nosso primeiro documentário internacional. A gente tem, nesse documentário, as mesmas pessoas que montaram, que fizeram, né, o filme Tropa de Elite 2, Meu Sonho, que é o do Claudinho Bochecha, o do Lei da Selva,
né? O roteirista, um dos roteiristas, eu sou uma das pessoas que assinam o roteiro também, mas um dos roteiristas é o Maurício Arruda, que já foi indicado ao Oscar por um filme que ele é um dos roteiristas também. É a melhor equipe de cinema de Cuba e as pessoas hoje vão ficar de cara com o trailer. Vocês vão ficar de cara com o trailer. Eu lembro quando eu morava lá nos Estados Unidos, quando eu estudei lá, o pessoal vai para o cinema para 2 programas. Um para ver os filmes, o outro é para ver o trailer, porque os trailers são uma grande atração, né? Então hoje vocês vão ver às 8h30 e aí depois a gente vai liberar para vocês poderem, assim, fazer a explosão atômica desse trailer para todos os cantos do mundo. E agora os doidos da teoria da conspiração vão ter que encaixar Cuba no organograma, no PowerPoint deles. Mas vamos que a gente já fala sobre isso também. Aguarde, 8h30, daqui a pouquinho vocês vão ficar de cara, vale a pena esperar. Eu e o William, a gente vai te fazer companhia nessa surpresa, tá? Porque ele nunca mostra surpresa antes pra gente. Como ele é bom de segurar surpresa. A gente não assistiu, nem eu, nem o Will, né? Ao trailer do filme. Já a gente vai acompanhar junto com vocês. Então, eu só tô ouvindo falar, tô muito curiosa. 8h30 da manhã, daqui a pouquinho, então. Enquanto isso, vamos lá para o serienoticias.com.br. A gente tem como manchete principal, até o destaque que o William já trouxe pra gente agora no comecinho. Distorção nas emendas põe pequenas cidades no topo do ranking de verbas por habitantes. Deputados e senadores destinam milhões para municípios com menos de 5.000 habitantes. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso, trazendo mais detalhes, mas realmente é escandalosa essa divisão do orçamento secreto e essas verbas que vão para essas cidades pequeninas. Se eu não me engano, a cidade que tem o maior recurso é uma cidade do interior de Alagoas. Daqui a pouquinho a gente vai mergulhar mais e falar sobre isso. Outro tema que a gente traz aqui, gente, é a coluna do Valdemar Figueiredo, eleições na Venezuela. Nicolás Maduro é apoiado pela Igreja Universal. E aqui ele conta como é que a Igreja Universal mudou de lado, mudou também de narrativa em relação à Venezuela. Vale a pena ler a coluna dele e entender um pouquinho mais. E aqui do lado direito, gente, empate técnico. O William falou um pouquinho também, mas de fato a nova pesquisa para a eleição nos Estados Unidos já traz a Câmara com 44% das intenções de voto e o Trump com 42%, uma diferença de 2 pontos percentuais, praticamente um empate técnico, mas já muda bastante o quadro que a gente via antes da facada, sobretudo, né? Então, a gente teve essa... É como eu costumo dizer, sabe, Edu? A gente não sabe ainda se o jogo mudou, se só deu um sacode no tabuleiro, né? Nas peças do tabuleiro. Vamos saber logo mais, mas ela já está na frente. Eu vou até falar sobre isso daqui a pouquinho, mostrar aqueles dados do site de apostas e etc. Mas só um ponto que é importante é o seguinte, se lembra quando teve o atentado no Trump, né? E quando o Biden desistiu, e eu falei, olha só, eu não vou postar nada. O pessoal, mas Eduardo, você não vai postar nada das suas redes? Eu falei, não vou, porque eu acho que está tudo tão incerto ainda, entendeu? E eu acho que a maioria do que eu estou lendo aí é papo de botequim. É papo de botequim, é o especialista de última hora. É o cara que começa a ter certeza, a ter opinião forte de coisas que ele não entende nada. Se tem uma coisa que a vida tem me ensinado, e eu tenho muito que aprender ainda com isso, porque o impulso é fogo, né? Eu sou um cara impulsivo, tomar cuidado com a opinião de botequim. E o Baltazar Gracian tem um livro bom, foi escrito ali, se não me engano, né, no século XVII, chamado A Arte da Sabedoria, por um cara que era um religioso, chamado Baltazar Gracian, um padre jesuíta, e depois, quando a igreja viu o que ele escreveu, expulsou o cara. E é um trabalho que inspirou Schopenhauer, Voltaire, Nietzsche, Lacan, todos liam A Arte da Sabedoria. São 300 aforismos, né? E num deles ele diz o seguinte, fale como se estivesse escrevendo um testamento. Há sempre tempo para dizer uma palavra a mais, mas nunca é possível voltar atrás e retirar uma palavra já dita. Esse é o aforismo, e hoje em dia, com redes sociais e tudo gravado, exatamente, isso vale pra caramba. E, cara, esse negócio nos Estados Unidos está muito incerto ainda. A gente nem sabe se a Câmara, teoricamente, tudo indica que vai ser, né? Mas porque no Brasil teve o atentado, o Bolsonaro subiu para cá. Então, o atentado dos Estados Unidos, condições completamente diferentes. Lá foi um cara do Partido Republicano, entendeu? Um afiliado lá, como é que chama? Simpatizante do Partido Republicano. Não é essa palavra que eu queria, não. O cara que está cadastrado lá no... Me falhou aí. Como? Filiado. Isso. Não é afiliado, filiado, perfeito. Do Partido Republicano. Então é diferente o negócio, diferente do Bolsonaro, ficou um tempão no hospital.
O Trump, pô, não ficou, no dia seguinte já estava com um negócio aqui na orelha. Foi sobre um tema que os caras estão, que é um negócio com uma arma que o cara comprou na esquina ali, que é um negócio que pesa contra os republicanos, apesar dos democratas também não serem muito contra o negócio de arma. Então, é diferente. A gente tem que esperar um pouco. A gente tem que ter, óbvio, que a internet, esse modo de operar hoje em dia, exige que a gente tenha opinião sobre tudo o tempo inteiro, forte, e descubra o que vai acontecer e ter bala de prata. Então, o que você faria se fosse você? Então, por que você não faz nada? É o mundo que te exige essas coisas. Mas, às vezes, a gente tem que baixar a bola e falar, calma, vamos ver o que vai acontecer. E, de repente, só uma pesquisa. E não poder me embarcar. Também no sentido, agora é Kamala. Agora o Trump está ferrado. Agora o Trump não tem mais chance. Também não. Mas a gente discute isso ao longo do dia. Mas só aqui uma reflexão sobre como, às vezes, as pessoas estão com opiniões tão fortes de assuntos que elas não entendem absolutamente nada, cara. Perfeito, Edu. E deixa eu só lembrar, então, nossa audiência também, que Heloísa Vilela chega logo mais ao vivo aqui nos nossos estúdios, a partir das 9 horas da manhã, e um dos temas vai ser, sem dúvida nenhuma, as eleições nos Estados Unidos. Mas vamos lá, Edu, quer dizer que fomos descoberto, então, a teoria do imperialismo no entorno do lançamento do ICL, do que é o ICL, do financiamento do ICL, é isso? Ops. Cara, eu vou te falar, até no documentário de Cuba tem um pedacinho que a gente mostra isso. Se tem uma coisa que é triste, né? Porque é o lance da indústria da desinformação, das mentiras, das fake news, etc. Mas tem um lado divertido, cara. Não tem como. Tem vezes que eu começo a dar gargalhada. Que são as teorias da conspiração que vão se criando sobre o ICL. E isso só mostra um lado. A galera tá com medo. Ninguém faz brincadeira, ninguém cria a teoria da conspiração de uma coisa que não tem medo. E a galera tá, assim, se Flávio Bolsonarando em relação ao ICL. Para quem não entendeu o que quer dizer se Flávio Bolsonarando, é o que aconteceu num debate no Rio de Janeiro com Flávio Bolsonaro, quando ele ficou com muito medo. Entendeu? Que a Jandira teve que acudir ele, que ele desmaiou, né, e teve que trocar a calça. Ganhou o apelido de Flavinho Desmaio depois dela. Flavinho Desmaio, eu devia ter recebido o apelido de Flavinho Fralda, né, porque deveria usar e ir para debate com fralda depois do que aconteceu. Mas o ponto é o seguinte, as teorias malucas têm de dizer que a realeza inglesa, que é comunista, me financia para eu poder implantar o comunismo no Brasil. Aí tem outras que dizem que a minha intenção é destruir os comunistas no Brasil com o ICL, sendo como se fosse um cavalo de Troia no comunismo. E aí, essas teorias todas, elas fazem uns elos de ligação que são maravilhosos, incríveis, porque ninguém consegue aceitar o fato de que o ICL consegue ficar de pé, essa estrutura, com os cursos. Que, detalhe, 1/3 dos cursos para pessoas que não pagam nada, zero. E os outros para pessoas que pagam. Ontem, infelizmente, voltei para casa, fiz uma coisa que eu não fazia há anos, já estou arrependido que eu comi um sanduíche no McDonald's. Né? Já estou arrependido, fui dormir arrependido. E, caraca, e agora? O que vai ser da minha vida? Né? É um caos, você não consegue dormir direito. Mas, irmão, um sanduíche combo, o mais caro, que uma mensalidade para fazer os 290 cursos do ICL, documentado. Ontem, que eu sempre falo isso aqui, ontem eu vi na prática. Eu testei na prática o negócio. E as pessoas não conseguem aceitar. Mas como assim? E como os caras têm esse estúdio? E como os caras, tem na equipe deles Elô Vilela, Chico Pinheiro, o William, Vivi, como é que eles conseguem ter escritório em Brasília? Não tem coisa errada aí. Tem alguém financiando. E é alguém grande que está financiando. Aí ontem, quando a gente anuncia que o Felipe Neto está entrando para cá, aí, meu irmão, essa galera, assim, se lembra o Didi, quando fazia assim, o Didi Mocó, ele... Vou necessitar. Lembra? Era isso. Didi falava, a galera entrou em pânico, irmão. A galera entrou em pânico, porque a gente está falando de uma bomba de alcance. Então, começaram as milhões de teorias. Teve uma que era o seguinte, que a gente é patrocinado pela CUT. Teve uma que eu li que a gente é patrocinado pela CUT. Por quê? Porque a gente dá bolsa para a CUT. Então, eles têm uma associação com a CUT. A associação é que a gente dá bolsas. Meu amigo Cibá Machado, do Acre, que foi
senador pelo PT, aliás, mando um grande abraço para essa grande figura, Cibá Machado. Ele fez um contato com a gente e a gente ajuda através da CUT, o Sindicato das Empregadas Domésticas, né, que podem fazer cursos gratuitamente no ICL. Agora, teve meu irmão, olha esse aqui, porque quando começa a elaboração assim muito grande, aí, brother, aí a gente tem que... Não pode, obviamente, dar o nome do lunático, senão a gente está batendo palma para lunático, né, cara? Mas vale a pena mostrar, porque criatividade tem que ser, meu irmão, de alguma maneira também reconhecida, né? Então diz o seguinte: Felipe Neto torna-se sócio do canal de notícias ICL. Faz sentido, pois ambos são ferramentas do imperialismo dos Estados Unidos. Então esse aqui já não é do comunismo da realeza britânica. Esse aqui é do imperialismo dos Estados Unidos. É outro braço de financiamento. É o outro braço de financiamento para o ICL. Um dos seus objetivos do ICL, nossos, é fazer da esquerda brasileira uma esquerda inócua, antissocialista, anticomunista e antirrevolucionária. Falou o cara da esquerda mais inócua do planeta, que nunca conseguiu fazer absolutamente nada de prático. Mas o mais legal, o mais divertido, não é falar do lunático, porque lunático é isso aí. A gente sabe que lunático, do lado bolsonarista, é o cara que daqui a 3 meses vira bolsonarista, daqui a 4 vira astrólogo, daqui a 5... E sem querer falar mal dos astrólogos, eu acho espetacular. Mas só para mostrar, daqui a 6 vira natureba, entendeu? Daqui a 12 começa yoga. Então, são esses doidos que nunca vão parar em lugar nenhum. Mas o mais legal é o organograma que o cara fez. Então, é o seguinte, tem esse... E vai para cima, vai para o lado, o negócio é muito maior, tá? É porque a gente quis pegar o print que tinha os dois ao mesmo tempo. Mas alguma coisa aqui conecta com o João Paulo Pacífico, do Gaia. E o João Paulo Pacífico do Gaia, do Grupo Gaia, são um dos, eu imagino, donos do ICL. Aí tem a Oxfam, né? A Oxfam, que é a maior instituição que estuda a desigualdade do mundo, que tinha uma presidenta, que não é mais presidenta da Oxfam, minha amiga e membro do conselho do ICL, que é a Kátia Maia. Então, a Oxfam também é uma das donas do ICL. Aí eu estou vendo aqui Ford Foundation, né? Ou seja, eu imagino que a Fundação Ford e aqui deve ser Rockefeller Foundation, então a Fundação Ford e a Fundação Rockefeller, através da Oxfam, também são donas do Instituto Conhecimento Liberta. O Engajamundo é o quê? É um site? Não faço a menor ideia, vou descobrir. Deve ser um instituto, alguma coisa. O Engajamundo também tem alguma outra conexão e o Engajamundo também é dono do ICL. Eu, o Gessé e o Boff, um frei que vive na Serra do Rio de Janeiro, lendo seus livros, dedicou a vida inteira, anda de sandália de dedo ali com os pobres, não sei o quê, mas ele também é um dos donos do ICL, só que além dos donos do ICL, a gente também é dono do COPE e do IRI. Ou seja, isso aqui é um projeto, né, um think tank, né? E isso aqui é uma plataforma de cursos do Valfrido Vardi, do Rafael Valim e de várias outras pessoas envolvidas aqui, mas estamos aqui nós, de alguma maneira, donos disso. Mas tem mais gente que é dono do ICL, que é o seguinte, a Open Society, é óbvio que tinha que chegar no Soros. Se não chegar no Soros, está mal feito. Sempre é o Soros. Não, então o Soros também é dono do ICL. E o mais legal, o Armínio, que eu passei outro dia a manhã inteira criticando, era só para disfarçar. Exatamente. Eu critiquei o Armínio só para a galera, só para não descobrir. É para não dar pinta. Só para não dar, mas eles descobriram. Então, o Armínio Fraga, através da Gávea Investimentos, através da Redes da Maré, que é o projeto que tem no Rio de Janeiro, na favela da Maré, que a gente dá bolsas também são donos do ICL. Então, isso aqui tudo é uma estrutura que envolve o mundo. Aí está explicado como é que a gente consegue crescer tanto. Com tanto dinheiro assim, irmão, não tem como não crescer. Engajamundo é uma organização de liderança jovem. Ah, que legal. Criada Então, em 2012. E, pô, tomara que tirando aqui o Armínio Gávea, né? Tomara que essa galera, de alguma forma, ajude o ICL em algum momento. Porque, vou te falar, meu irmão, tudo gente que eu gosto aqui. Tudo gente bacana, tudo gente legal, entendeu? Mas
só para mostrar, gente, isso aqui, obviamente, eu estou fazendo uma brincadeira e estou caricaturando, para mostrar para vocês como é que surge esses papos malucos. E me disseram que esse lunático é da esquerda. Eu, meu irmão, eu sinceramente nunca ouvi falar, né? Igual o caviar que o Zeca Pagodinho falava, né? Nunca vi, nem ouvi. Ele ainda... Eu só ouço falar, isso aqui nem ouvi falar, eu ouvi falar. Mas o papo é o seguinte, a diferença de um pedaço da nossa esquerda para a direita maluca que bate palma para pneu é zero, irmão. Chapéu de alumínio verde e amarelo e um vermelho. Chapéu de alumínio verde e amarelo. São os dois... Que é, mesmo, sem brincadeira, é a mesma coisa. A gente fala, é o extremista de sinal trocado. Não é, irmão, não é sinal trocado. É o mesmo maluco. É o mesmo maluco, entendeu? O cara que fica ali tentando inventar história... Ou porque o cara tem alguma condição patológica, alguma doença mental mesmo, e a gente tem que respeitar, são pessoas que têm que ser tratadas. Ou, irmão, porque o cara esse mesmo, vive de ser picareta, entendeu? Vive de ser pilantra, mas só para vocês se divertirem na manhã de hoje com o organograma mostrado do ICL, porque haja criatividade. O ICL, então, é fruto da Ford Foundation, segundo eles, do Rockefeller Foundation, do Gavi Investimentos, do Open Society, do Cope, do IRI, do Engajamundo, do Grupo Gaia e da Oxfam. Ao mesmo tempo, Edu, ontem, obviamente, os posts sobre o ICL furaram a bolha, né? O Felipe também ajuda nesse engajamento fora da bolha, né? Vários posts meus foram respondidos por pessoas que não conhecem o ICL e começaram a conhecer agora, dizendo, não, mas claramente tem dinheiro do governo federal, isso aí é dinheiro do Lula, o Lula está patrocinando. Aí eu calmamente respondi um por um, falei, então, o ICL não é... A gente fala aqui sempre, né? Que a gente não recebe recurso público, não recebe recurso privado, não recebe nada de monetização, mas também do outro lado, do lado bolsonarista, esse foi o argumento que apareceu, que era dinheiro do governo. E, meu irmão, eu vou te falar, vocês não têm ideia, vocês que fazem parte dessa comunidade estão junto com a gente construindo isso. Vocês não têm ideia como incomoda você contestar o modelo do patrocínio, da propaganda. Porque a propaganda, ela comanda a bagaça toda. A propaganda comanda o que sai nos jornais. A propaganda comanda o que sai na TV. Então, tu chegar e falar, não, a gente não vai ter... mas teria até um monte de maneira de ter dinheiro legal, entendeu? Para a gente colocar aqui de empresas que querem contratar o ICL, que são públicas, para a gente criar cursos. Não, meu irmão. A gente não tem um centavo de dinheiro público. A gente não monetiza vídeo. O que tu sabe, né? Os picareta tudo monetiza vídeo. Faz os vídeos das mentiras e ganha dinheiro com as mentiras, com monetização do YouTube, que é imperialista. O YouTube é a empresa imperialista, o Google é a empresa imperialista, a Meta, a Alphabet, e a turma toda está ganhando dinheiro fazendo negócio com esses caras, monetizando os vídeos, e a gente, meu irmão, aqui, ó, peitando. E a gente vai continuar peitando. E ontem furamos bolhas. E a gente sabia que isso ia acontecer em cima dos malucos divulgando e eles ajudaram a divulgar, porque a gente chegou em lugares que a gente nunca tinha chegado. Mas vamos com as notícias? Primeiro dia do anúncio ainda. É isso aí. Vamos para muito mais. Agora eles vão ter um problema. Sabe qual é o problema? Que a gente fez um documentário sobre Cuba. E mostrando uma realidade de Cuba e desmontando mentiras imperialistas sobre Cuba. Então, tu tem que encaixar nesse gráfico aqui, de alguma maneira, Cuba. Então, vai ter que estar Cuba junto com Armínio. Aí vai começar a ficar um problema a história. Como é que vai ficar Cuba junto com Armínio? Junto com... Imperialismo dos Estados Unidos. O imperialismo de Cuba contra Cuba. Aí mesmo vai dar loop na equação. A equação vai se autoconsumir, né? A autofagia da equação dos doidos. Mas vamos lá. Vamos para a próxima notícia e já a gente vai mostrar o nosso doc aqui. Pode botar a próxima notícia que eu trouxe, né? Aliás, a primeira notícia, né? Que é sobre a questão da pesquisa para eleição nos Estados Unidos. A pesquisa está do Instituto Ipsos Reuters, então é um instituto, enfim, reputado. Esse negócio eu tomo até cuidado para falar, mas assim, tradicional, vamos colocar assim. Um instituto que a Reuters é a maior agência de notícias do mundo, né? Goste ou não, é a maior agência de notícias do mundo. E essa é a segunda pesquisa que sai desde que o Joe Biden desistiu de concorrer à reeleição. Põe o trechinho só que eu separei para vocês, só para ler para vocês aqui, por favor. Então, a vice-presidente dos Estados Unidos, favorita a assumir
a candidatura democrata a presidente, a Kamala Harris, apareceu tecnicamente empatada, porque a margem de erro é 3% para cima ou para baixo, com o Trump. Só que ela na frente, pela primeira vez. Primeira vez teve 2 pesquisas, a primeira ela apareceu atrás, essa é a primeira que ela aparece na frente. 44% e o Trump 42%. A pesquisa foi feita entre segunda e terça, ou seja, depois da desistência de Joe Biden. Foram entrevistados 1.241 adultos nos Estados Unidos, né? Ou seja, é um conjunto pequeno, e nos Estados Unidos é um modelo de votação que você... Não é só quanto que um tem de percentual de voto e quanto que o outro tem. Já teve nos Estados Unidos alguns casos em que a pessoa tem menos votos e ganha a eleição, porque você tem que ver quantos, né, votos ela vai ter de acordo com o peso de cada estado na eleição, né? E o levantamento coincide com o momento em que Kamala conquistou o número necessário de delegados e delegadas para garantir a indicação à candidatura democrata nas eleições. Vamos mostrar aquele site de apostas que eu mostrei para vocês, que mostra as chances de cada um. A gente falou que ia mostrar a evolução. Até a Elô falou, o interessante é acompanhar a evolução. A gente estava falando da Kamala ontem, que estava aqui. Tá? Então, ela já subiu, mas isso aqui parece pouco, gente, mas a gente está falando de mais de 5% em um dia. O que é isso aqui? Os sites de apostas, o quanto ali, o que eles chamam de odds, né? O quanto que está pagando, o retorno de cada aposta ali, o quanto que aquilo ali implica em probabilidades estimadas do Trump vencer as eleições e da Kamala vencer as eleições. O Trump está com 56,4%, caiu mais um pouco, tá? E a Kamala Harris está com 36%, 35,9%. Claramente, a gente está vendo essa continuidade da queda e essa continuidade da alta. Vamos ver se novas pesquisas fazem isso seguir evoluindo. Então, novamente, são dados aqui, né? Não tem nada aqui que seja opinativo, tem só aqui uma replicação dos dados dessa consolidação das casas de apostas sobre as chances do Trump e as chances de Kamala Harris, segundo os apostadores. Vamos para a próxima notícia aqui rapidamente, antes do nosso trailer aqui, porque a gente está falando de eleição, e falar rapidamente sobre o que saiu no Rio de Janeiro, a segunda pesquisa, tá? Que tem um ponto aqui que é nacional, que eu queria falar, que dá para a gente expandir, né, para a questão nacional. Então, a segunda pesquisa Quest, de intenção de votos para a Prefeitura do Rio de Janeiro, confirma a liderança do Eduardo Paes, que é o atual prefeito, com 49%. O candidato do Bolsonaro, o Ramagem, tem 13%, e o candidato do PSOL, Tarcísio Mota, tem 7%. Então está aqui, ó, o Paes 49%, o Ramagem 13%, o Tarcísio 7%. Põe o próximo trechinho, por favor, vamos lá. Então está aqui, ó. De todos os segmentos analisados, Ramagem só vence Paes entre eleitores que votaram em Crivella em 2020. E os eleitores do Crivella eram bem concentrados nos eleitores neopentecostais evangélicos, né? Então, você vê que tem muito um voto religioso, apesar de que quando você olha de uma maneira geral, entre evangélicos, de uma maneira geral, ele continua perdendo. Mas aqui já é um subconjunto dentro dos evangélicos, mas o pessoal ligado ali, principalmente até à Igreja Universal do Reino de Deus, né? Porque Crivella, sobrinho dele do Bispo Macedo. Acho que é sobrinho, depois vocês poderem checar, mas eu acho que a relação de um é sobrinho do outro, né? Então, é o único lugar que ele ganha, dos que votaram em Crivella. Em todos os outros segmentos, ele perde. Coisas interessantes para a gente notar. Entre os eleitores do Lula, acho que está até, eu não sei se está na próxima, põe na próxima, que se não for... Cadê? Aqui, ó. Entre os eleitores do Lula, ele ganha de 61-2. Isso é muito importante. Entre os eleitores do Lula, Eduardo Paes ganha de 61% a 2%. Então está ali a grande dianteira dele. Tá? Ele é a grande dianteira dele. E eu acho que isso é importante para o Lula saber usar como força política, né? Porque o PT não vai ganhar muitas eleições. A esquerda tem que saber transformar essas eleições em Lula contra Bolsonaro, para ter um resultado dessas pesquisas municipais que pareça, né, ali um resultado positivo
eu vou chamar até para quem governa o Brasil, nem para o PT, nem para a esquerda, porque passa longe de ser esquerda o Eduardo Paes. Mas então, aqui, esse dado é um dado para mim muito importante e que mostra, obviamente, força do Eduardo Paes no Rio de Janeiro, mas mostra a força do Lula, ajudando a eleição do Eduardo Paes. Mas uma coisa que eu queria também chamar a atenção é o seguinte, gente, o Tarcísio está ali. O Tarcísio está com 7%, é quase dentro da margem de erro com ramagem. Então, a galera que é progressista no Rio de Janeiro não precisa votar no Paes, vocês votem quem vocês quiserem. Eu só estou falando que tem muita gente no lance do voto útil, entendeu? E tem um candidato progressista, que é um cara incrível, que é o Tarcísio, que está ali disputando para ir para o segundo turno. Quer ver um segundo turno que ia ser bom? Tarcísio contra Eduardo Paes. Isso é um bom segundo turno. Isso é um bom recado para o Bolsonaro. Esse é um ótimo recado para o Bolsonaro. O Tarcísio. Debate bom no e é Rio um de maravilhoso Janeiro, né? para o Rio de Janeiro.